Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal, excepcionalmente hoje, encerrando aqui um pouco mais cedo devido a um compromisso familiar. Ibovespa nesse momento aqui faltando aproximadamente uma hora para fechar o pregão. O Ibov vai apresentando aqui uma estabilidade, mais 0,16%, um candle de indefinição no dia, dia bem mais travado, olhando principalmente num gráfico de menor periodicidade. Temos ainda o Ibov dentro de um movimento de subida. O rompimento da máxima de hoje a partir do próximo pregão traz essa chance, até mesmo esse rompimento aqui do 58,030 aumenta bastante a chance do Ibov vir para cima aí dos 58.500 e caminhando por um patamar de 60 mil pontos. Por outro lado, a perda da mínima de hoje já indicaria uma movimentação para baixo. Inclusive, alguns ativos nessa semana começaram a apresentar um sinal de mudança da sua tendência, ficando para uma tendência um pouco mais indefinida, ou mesmo apresentando um enfraquecimento maior da sua tendência de alta. No mini índice, não cheguei a recomendar nenhuma operação no pregão de hoje. Hoje a gente teve o relatório de emprego nos Estados Unidos, dados de emprego nos Estados Unidos. Olhando aqui para o gráfico de 10 minutos, a gente pode ver esses candles muito fortes daqui depois do relatório de desemprego. Ficou uma indefinição grande aqui nesse momento, gerou um candle muito forte para baixo. Fiquei atento para a venda, mas esse candle aqui com um patamar aqui de pontos, ou seja, o tamanho do stop dessa operação, colocando aqui, seria em torno aí de uns 250 pontos. Eu terminei optando por ficar de fora dessa entrada, visto que o stop era muito grande. Quando a gente viu o gráfico pronto, a operação deu certo. Ótimo, excelente, mas se desse errado, um stop de 250 pontos seria um stop bem grande para uma posição e ainda dentro de um cenário que poderia reverter facilmente essa sinalização de baixa. Então, por esse motivo, e depois ficou bem travado aqui para baixo, dificultou até mesmo essa entrada aqui que gerou uma movimentação para cima. Teria que optar mais por rompimento, não se encaixou para mim essa entrada. Então, não passei nenhuma operação no pregão de hoje. Pode até gerar algo ainda antes do fechamento do pregão, mas os candles já começaram a ficar com uma volatilidade menor, vários ativos andando de forma mais lateral. Então, enfim, vai ficar mais para a próxima semana. Então, movimentação também de indefinição aqui, se a gente olhar para o gráfico diário no mini índice. Na PTR4, só para mencionar, voltar aqui no gráfico de Ibov, mencionar o semanal. A semana está terminando aí apresentando uma leve alta de 0,63%. Mais um candle ali com a formação semelhante a de um Hangman, padrão de reversão dos candles, de um movimento de alta para um movimento de baixa. Para reverter completamente essa sinalização, para na realidade confirmar essa sinalização, teria que vir para uma semana fechando aí principalmente para baixo dos 56 mil pontos. Na sequência temos então para falar da PTR4. A Petro está terminando o dia, na realidade ainda falta uma hora, está nesse momento apresentando aqui uma queda mais acentuada de 2,25%. Gerando um engolfo de baixa em cima de um candle pequeno. É uma sinalização negativa, mas ainda não consigo identificar algo muito provável para ter um movimento aqui forte para baixo. Podemos ter um movimento mais fraco para baixo e até mesmo ficar atento aqui no G60, que pode trazer a formação de fundo um pouco mais relevante no início da próxima semana e, consequentemente, reverter essa sinalização de baixo, podendo caminhar aqui para testar a resistência já proporcionada pelo pregão de hoje, R$ 12,17, e a máxima desse topo anterior, R$ 12,25. Quando eu falo ativos gerando uma sinalização já de uma possível mudança de tendência, é essa situação aqui da Petro, uma sinalização de topo mais baixo do que o topo ali anterior, mas ainda precisaria confirmar um movimento para baixo para mudar completamente essa sua tendência de alta para uma tendência indefinida. Falando em tendência de curto prazo, na Vale 5 eu optei por encerrar a posição comprada muito próximo do valor que está. A ação chegou ali a romper essa máxima da primeira hora de pregão, abriu bem, rompeu a máxima da primeira hora de pregão, não conseguiu evoluir para cima aqui dos R$ 15,77. Quando ficou travado aqui nessa região, eu optei por encerrar essa posição com um ganho de 5,35% e no capital total representou um crescimento de 0,62%. Já aproveitando aqui e colocando aqui a situação de fechamento nesse momento, após a primeira semana no mês de agosto. Então temos aqui um resumo de 17 recomendações com 70% de taxa de acerto. Em ações não houve nenhuma sinalização, nenhuma perda em cima das operações recomendadas. 7,6% resultado positivo. Em capital total isso está proporcionando um ganho de 1,01% aí no mês. Aqui no mini índice tivemos aqui o saldo, perdas menos ganho, a gente teve 0,53%, representando um crescimento do capital total, de acordo com o capital que a gente aloca, de 0,44%. No mês, então, temos uma rentabilidade até o presente momento
de 1,45% após essa primeira semana do mês de agosto. Então, no mini índice, resumidamente, temos um saldo positivo aqui por volta de 300 pontos, aqui a taxa de acerto de 50% e o quanto a gente ganhou quando deu certo, em média, e o quanto a gente perdeu, em média, quando deu errado. Uma relação risco-ganho por volta ali de 1 para 2. Voltando então aqui para o gráfico semanal deixa eu só falar do semanal da Petro, que nesse momento está apresentando queda de 1%, também com a possibilidade de iniciar aqui um movimento de baixa Petro, após essa nova sinalização aqui de topo em cima dessa região de topo anterior. Para anular tem que realmente voltar para cima dos R$ 12,17. Então voltando para a Vale 5, falando do semanal da Vale 5 apresentando aqui uma alta de 4,66%, caminhando ali para uma região já está na região de resistência, né? Juntando aqui, se a gente pegar esses topos anteriores aqui, ó, e junto com esse aqui, a gente pode ver que a Vale está trabalhando num nível de resistência ali por volta dos R$ 15,75, R$ 15,76. Acima disso tinha um patamar mais relevante na faixa dos R$ 16 e depois aqui nesse topo no gráfico diário na faixa dos R$ 16,35. Então, ativo que nessa tendência de alta trouxe aí duas operações bem interessantes aí para a gente em termos de swing trade. Na sequência temos aqui para comentar IP Marcas, IP3. A gente pode ver aqui uma queda muito forte para baixo, o gráfico semanal deu uma pancada para baixo, depois disso o ativo conseguiu engatar aqui uma tendência de alta, olhando ali um movimento de alta no gráfico semanal, e nessa semana vai tendo um candle mais de indefinição. Então esse candle de indefinição nessa semana é essa lateralização aqui. Então é um ativo para ficar atento, porque abre a possibilidade de buscar uma compra nesse papel se romper essa máxima aqui, que é a máxima justamente aí da semana até passada, R$ 27,73. Ou outra forma, se gerar uma movimentação fraca aqui para baixo, também buscar uma formação de fundo, seria uma das alternativas na ponta compradora nesse ativo. Caso venha com movimento fraco para cima, rompa aqui essa máxima, mas não ganhe força para cima, traz a chance de fazer operação na ponta vendedora, apostando em quê? No início de um movimento para baixo, de um topo descendente no gráfico semanal. Mas para mim, ficaria um pouco mais olhando para cima, visto que a tendência de prazo maior, se a gente olhar para o gráfico mensal, ainda é de alta. E deixar até aqui o gráfico mensal para falar desse próximo ativo, Braskem, BRKM5. Terminando a semana com forte alta, com alta de 3,43%, dois pregões fortes aí para cima, o pregão passado com alta de 10,8%, quebrando a sequência de topos e fundos descendentes, gerando aqui uma mudança da sua tendência, com a formação algo semelhante a de um fundo duplo, uma formação de fundo duplo, trazendo uma chance desse papel buscar essa região que já está batendo basicamente, uma região de resistência ali por volta dos R$ 21,48 até os R$ 21,78. O que me chama a atenção é pelo gráfico mensal. Esse ativo gerou um movimento muito forte, rompendo vários topos anteriores, e agora gera um recuo e vai montando nesse mês. A gente está no início do mês ainda, foram só dois pregões que estão proporcionando essa forte alta já no mês de 3,48%. Está proporcionando uma sinalização de fundo ascendente a favor de uma nova tendência, de uma tendência de alta nesse papel de prazo maior. Então é um ativo para a gente ficar atento, ou seja, para as próximas movimentações para baixo, pode trazer ali possibilidade de compra, alternativa de compra de swing trade através de fundo ascendente. Depois disso temos aqui para falar de VIVT4, eu recomendei comprar na VIVT4 no pregão de hoje, mas ela não acionou, ela começou até, olhando para o gráfico 60 minutos aqui do lado, ela começou até o pregão aqui, quando eu passei a recomendação, iniciou o pregão gerando uma sinalização de fundo ali no gráfico de 60 minutos, então se ela rompesse aqui essa região, seria justamente a entrada, ou seja, ela quebraria uma sequência de topos descendentes no G60, e proporcionaria uma sinalização de fundo ascendente no gráfico diário em cima de uma região de topos anteriores, antiga resistência, tendendo a funcionar como suporte. Só que o ativo ganhou bastante força para baixo dentro do que a gente já falou, alguns papéis dando sinalização aí de possível mudança de tendência. Quando eu falo possível mudança de tendência, é que fez um movimento para baixo, ficaria menos provável ter um movimento para romper lá em cima novamente, ou seja, uma chance maior de ter um topo descendente em cima do papel. Então é isso, amigos, muito obrigado pela sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveiro.com. Agradeço também pelos likes aí, ao joinha no YouTube. Um excelente final de semana, um grande abraço e até segunda-feira.